Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 341 Devil Slayer. Ni Yan lembrou ao pai Ni que a War God Tribe e as Kickers United inevitavelmente acabariam no caminho dos interesses do grupo financeiro Century. Então, antes disso, era crucial preparar o maior número possível de cartas na manga. O pai Ni foi embora, pois ainda tinha negócios que pediam sua atenção na empresa. Ni Yan terminou o jantar e subiu para o seu quarto, onde colocou seu capacete de jogo e entrou em Conviction. Quando conectou-se novamente, foi recebido apenas pela escuridão. Isso continuaria a ser um problema até que finalmente aumentasse sua visão noturna. Jogadores em facções opostas eram impedidos de ver os fóruns uns dos outros, então havia um véu de mistério entre os dois lados. Os desenvolvedores do jogo adicionaram isso para incrementar a jogabilidade. No entanto, os jogadores ainda podem obter informações sobre a facção oposta através de vários outros canais. Durante o tempo de inatividade do servidor, os jogadores do Império dos Mortos-Vivos reuniram algumas informações sobre Ni Yan. Era impossível para Ni Yan, como líder da guilda As Kickers United, permanecer em segredo. Além disso, alguns de seus vídeos também foram desenterrados e divulgados entre os jogadores do Império dos Mortos-Vivos. A recompensa de Ni Yan foi consequentemente aumentada para 500 moedas de ouro. Este era o limite para os jogadores que morreram para ele. Eles não podiam aumentar mais. Ni Yan estava sozinho e, apesar de ser um líder de guilda, ele não conseguia entrar em contato com nenhum dos membros abaixo dele. 500 moedas de ouro era uma recompensa justa. Era o suficiente para atrair alguns especialistas para persegui-lo. Afinal, essas oportunidades lucrativas eram raras. Ni Yan naturalmente entendia sua própria situação e era por isso que nunca ficava em um mesmo local por muito tempo. Ni Yan ainda não havia encontrado uma aldeia durante todo esse tempo. Então continuou viajando para o oeste, até uma notificação do sistema aparecer. Você descobriu a Ravina Recaída. Ni Yan estava um pouco familiarizado com a Ravina Recaída. Antes de viajar para o submundo, ele procurou algumas informações sobre os mapas da tribo demoníaca e do Império dos Mortos-Vivos e lembrou que a poucos quilômetros daqui havia uma chamada aldeia do túmulo de Valitin. Lá havia um ponto de transferência que ligava à cidade mais próxima. Ni Yan imediatamente começou a fazer o seu caminho através da Ravina Recaída. Haviam pilhas de entulho em todos os lugares. Ele viu um zumbi minerador de nível 50 e um zumbi capataz elite vagando. Mobs de nível 50 eram um pouco difíceis para Ni Yan lidar. Porém, em pouco tempo, ele conseguiu o controle de 4 zumbis mineradores com Undead Right e os usou para capturar um zumbi capataz, perdendo 3 deles no processo. O zumbi capataz tinha 2 metros de altura de pura carne podre. Estava coberto de correntes e carregava um grande martelo. Era um pouco lento, porque se movia mancando, mas era bastante feroz. Com um zumbi capataz, capturar outro seria muito mais fácil. Ni Yan usou o Undead Right para assumir o comando de mais 2. Com Liu, Gold e 3 zumbis capatazes, sua velocidade de mobbing aumentou exponencialmente. Enquanto Ni Yan destruía os monstros em seu caminho, ele de repente recebeu uma notificação do sistema. Você recebeu o título Devil Slayer Jr. Um título de progresso. Ni Yan rapidamente verificou as propriedades de seu novo título. Devil Slayer Jr. aumenta em 22 a influência em todas as nações humanas. Reduz em 30% os status de todas as criaturas das trevas em uma extensão de 20 metros do jogador. Extreme Intimidate. Inflige medo ao alvo e retarda seus movimentos por 5 segundos. Extensão, 5 metros. Extreme Deterrence. Dispersa todos os monstros dentro da área circundante por 20 minutos. Não funciona se o nível dos monstros exceder o nível do jogador em mais de 30. Divine Recruitment. Invoca um paladino mercenário cujos status são proporcionais às do jogador. Requer uma taxa por hora. Tempo de lançamento, 30 segundos. Paladino Inês de grau 1. 60% dos status do jogador. Taxa, 10 ouro, hora. Paladino Redmane de grau 2. 80% dos status do jogador. Taxa, 30 ouro, hora. Paladino Clementine de grau 3. 100% dos status do jogador. Taxa, 50 ouro, hora. Paladino Ferne de grau 4. 120% dos status do jogador. Taxa, 100 ouro, hora. Paladino Calize de grau 5. 150% dos status do jogador. Taxa, 300 ouro, hora. Continuava até um paladino de grau 16 com uma taxa 500 mil moedas de ouro por hora. Esse tipo de custo não era algo que um jogador comum pudesse suportar. Estes paladinos podem bufar os jogadores com as bênçãos mais básicas. Eles também tinham habilidades básicas de ataque, cura e defesa que correspondiam ao seu grau. A única exceção era o paladino de grau 16, que poderia usar magia templar. Se um paladino contratado morresse, o jogador deveria pagar 200% da taxa total. Ni Yan ficou um pouco perplexo com a razão pela qual o título de Devil Slayer deu tal habilidade. Qualquer detentor do título Devil Slayer era, sem dúvida, uma figura que desafiava o céu. Sem buscar o equilíbrio, Conviction generosamente recompensaria os que realmente tinham poder. Isso porque, quando a Federação criou o jogo, além de usar os capacetes de jogo para melhorar o físico da humanidade,
Eles também estavam tentando encontrar as melhores elites. Os jogadores de elite podem obter habilidades extremamente poderosas. Não só Ni e Yan, mas outros jogadores também tinham as mesmas oportunidades. Na linha do tempo anterior, havia centenas de jogadores com o título de Devil Slayer Jr. No entanto, todos eles obtiveram este título quando estavam bem acima do nível 100. Talvez Ni Yan tenha sido o primeiro jogador a recebê-lo em um nível tão baixo. Ni Yan teria que pensar cuidadosamente quando fosse usar o Divine Recruitment. A taxa por hora era um pouco cara. Provavelmente não valeria a pena convocar um paladino a menos que estivesse encurralado. Intimidate e Deterrence também receberam uma melhora. No geral, as recompensas do título Devil Slayer Jr. eram muito boas. Ni Yan pensou por um momento. Com o título de Devil Slayer Jr., havia rumores de que ele poderia acessar uma loja secreta em Kalori e comprar itens que não estavam disponíveis para jogadores comuns. A grande maioria dos itens vendidos ali era para caçar criaturas malignas. Muitos deles eram bastante úteis. Ni Yan planejou verificar a loja secreta depois de retornar a Kalori. Ele se perguntou que tipo de benefícios poderia colher do lugar. Ni Yan levou seus 3 zumbis capatazes e Liu Gold para um matagal em ravina recaída. Ele viu flashes de luz mágica na escuridão ao longe que pareciam estrelas cintilantes. Ni Yan ficou invisível e foi até lá para investigar. Sob o seu controle, os 3 zumbis capatazes e Liu Gold seguiram logo atrás dele. Ni Yan estava escondido na escuridão. Depois de correr por cerca de 1 minuto, ele finalmente chegou perto o suficiente para ver mais de 60 jogadores lutando contra um zumbi gigante de 5 metros de altura. O monstro tinha uma aparência repugnante, parecendo uma massa feita de carne podre. Ele estava cortando incessantemente com um facão gigante na mão. Ni Yan ativou a Transcendente Insight. Zumbi Supervisor, Lorde, nível 50. Vida, 173.852, 320.000. Que enorme quantidade de vida. Era um Lorde de nível 50. Não era de se admirar que houvesse tantos jogadores. Ni Yan olhou para este grupo de 60 jogadores. Os linhas de frente cercaram o zumbi supervisor enquanto os lançadores na parte traseira disparavam magia sem parar. Eles eram bem organizados, com seus níveis variando do nível 40 a 47. Ele não sabia se os jogadores da facção do mal estavam aproximadamente no mesmo nível que os jogadores da facção justa. No entanto, sentiu que estes na frente dele eram provavelmente considerados como elites. Ele rapidamente avistou seu líder, um necromante que estava emitindo um fluxo constante de comandos. O necromante usava uma túnica preta com 3 medalhas de ouro no peito, que brilhavam com os flashes de magia. Ele parecia ter cerca de 25 anos de idade. Ele tinha pele clara e cabelo loiro, fazendo parecer um aristocrata. Provavelmente era de ascendência estrangeira. Sob seu comando, o trabalho em equipe estava quase perfeito. Parecia que esse sujeito era um líder natural. Ni Yan inspecionou o necromante. Dark, necromante, nível 47. Necromantes eram notórios por ser uma classe difícil de treinar no início. Somente depois de atingir o nível 60 e aprender a habilidade Soul Split, que lhes permitia controlar mais mortos-vivos, aumentavam sua velocidade de nivelamento. Para Dark ter atingido o nível 47 nesta fase do jogo era bastante notório. Ni Yan estava hesitante sobre o que deveria fazer em seguida. Deveria matar esses jogadores? Para ele, isso era realmente possível. Uma vez que eles estavam no meio de uma batalha com um Lorde de nível 50, ele provavelmente poderia acabar com todos eles se agisse agora. Quando os jogadores da facção justa e da facção do mal se encontravam, era matar ou morrer.